Boa noite, graça e paz, amados irmãos. Deus abençoe a cada um de vós. Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Deus abençoe tudo que te pertence. Que nesse tempo o Senhor possa te trazer paz, te trazer alegria, te trazer conforto e muita esperança, sabendo que logo, logo teremos um encontro marcado com o Senhor naquele dia, um encontro eterno, um encontro onde iremos passar a eternidade com Ele. Nesse tempo de agora, tempo que se chama hoje, nós precisamos buscar a presença de Deus. Hoje eu quero trazer para você um tema, trazer para você uma conversa sobre um tema que o Senhor nos deu. Hoje nós iríamos começar uma campanha de oração aqui na igreja, a campanha de 4 quartas-feiras e uma última quarta-feira para encerrar, mas por questões do Covid-19, fomos todos impedidos, né? A cidade está em quarentena, voltou a estar em quarentena, então todos os cultos foram impedidos, foram proibidos. E nós estamos aqui na live trazendo para você essa conversa um pouquinho sobre esse tema tão maravilhoso que o Senhor nos deu. E esse tema é muito interessante porque ele tem muito a ver com aquilo que nós estamos fazendo, nos preparando para poder encontrar com o Senhor. Quero trazer essa mensagem para você e quero dar um título para ela, assim como é o título da nossa campanha aqui, a campanha de oração, Arrumando as Malas. Isso mesmo, o título é Arrumando as Malas. Você já teve a oportunidade de sair e viajar, seja para lazer, seja para negócios, para a casa de um parente ou até mesmo para um lugar desconhecido, e você teve aquela preocupação de arrumar as malas, de preparar as coisas para a viagem? É sobre isso que o Senhor quer falar conosco nessa campanha sobre Arrumando as Malas. Existe uma viagem que precisa ser feita, existe uma viagem proposta por Deus para mim, para você, para a sua casa e para a sua família. A pergunta é: você está arrumando suas malas para fazer essa viagem? Você tem se preocupado em preparar aquilo que é necessário para quando essa viagem acontecer? Você tem preparado as coisas de modo a tirar coisas que não precisa levar e colocar coisas que precisa levar quando essa viagem começar a acontecer? É disso que nós queremos falar agora. Eu quero ler um texto na palavra de Deus para poder ilustrar aquilo que é verdadeiramente a viagem que o Senhor propôs e propõe para mim e para você. Preste atenção neste tema que está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 2. Capítulo 14 do livro de João, a partir do verso 2. Eu vou ler o verso 1 em diante e ele diz assim, preste atenção. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que interessante, não é verdade? Um dia vai acontecer que o Senhor voltará e nos levará para uma viagem. Nos convida Ele a esperar esse dia para fazermos esta viagem eterna com o Senhor. Uma viagem de bênção, uma viagem de graça. A pergunta sempre é essa: você está se preparando para essa viagem quando esse dia acontecer? O que você tem feito para se preparar para esta viagem? O que você tem colocado nas malas para esta viagem e o que você tem deixado de lado? Pois bem, essa campanha é muito interessante, que ela fala sobre esse preparo que nós precisamos fazer para aquele dia. Só que antes daquele dia acontecer, antes desse dia glorioso chegar, onde o Senhor virá e nos levará para uma viagem sem volta. Nesse dia será glorioso, mas até lá nós temos algumas viagens para poder fazer. Até lá nós precisamos sair da onde nós estamos e andar por alguns lugares para poder ver se está tudo certo, se está tudo bem. Eu quero falar sobre isso dizendo que existem algumas viagens necessárias nós fazermos em nossas vidas. Viagens que são realmente necessárias. E uma dessas viagens é a viagem que nós chamamos de viagem interior. Viagem no seu eu. Viagem para dentro de mim. Preste bem atenção.
tudo aquilo que nós precisamos entender sobre nós, tudo aquilo que nós precisamos entender sobre a nossa vida, sobre as circunstâncias que nós vivemos, em algum momento esteve no passado ou está acontecendo agora. Nós não temos como nos conhecer olhando para o futuro, projetando o futuro, porque o amanhã é incerto. A Bíblia diz que amanhã não nos pertence, mas pertence a Deus. O que nos pertence é o dia de hoje, e hoje, o nosso dia, hoje a nossa vida, ela está do jeito que está, seja boa ou seja não tão boa assim, por causa de coisas que nós trouxemos para essa vida, trouxemos para este momento, trouxemos para este instante, daquilo que nós vivemos muitas vezes no passado. Trouxemos uma mala, uma bagagem, trouxemos para cá, para este momento, toda uma experiência de vida, que às vezes foram boas, às vezes não foram tão boas, mas tudo isso que nós preparamos, essa mala, essa bagagem, nos trouxe até aqui. Foi uma viagem de lá do passado até este momento, que nós carregamos muitas coisas. Quando eu faço essa viagem interior, e o convite do Senhor é para que você façamos essa viagem interior, viagem para dentro de mim. Eu preciso saber que essa viagem é para que eu me encontre, para que eu saiba quem eu sou, para que eu verdadeiramente entenda quem eu sou e me prepare para caminhar um pouco mais. A primeira viagem que nós precisamos fazer, e nosso primeiro encontro, será aquela viagem interior. E nessa viagem interior existem coisas que eu preciso deixar de lado. Existem coisas que eu preciso deixar para poder ir em direção a esse meu eu interior. Coisas que estão aqui, o medo de encarar o meu passado, o medo de encarar os meus fracassos, as experiências que me trouxeram coisas que não foram boas. O medo muitas vezes me empata de fazer essa viagem interior. E essa viagem interior, ela é necessária. A primeira viagem que o Senhor nos convida a fazer é essa. Preste bem atenção. Para que você faça essa viagem, você precisa deixar de fora o medo. Deixar de fora. Tirar da sua mala esse medo. E então começar a caminhar. Mas tem algo que você precisa colocar nessa mala, nessa bagagem, para poder fazer essa viagem interior. E o nome disso é propósito. Sem propósito, qualquer viagem que eu faça para o meu interior, eu vou me deparar com frustrações, às vezes alegrias. E se eu não tenho propósito, isso pode me causar um dano. E me causando um dano, então alguma coisa no meu presente pode ficar não tão boa. Então a primeira viagem é uma viagem interior. A segunda viagem que o Senhor nos convida a fazer antes daquele dia, essa segunda viagem é uma viagem àqueles que estão próximos de mim, uma viagem dentro da minha casa, com os meus parentes, com aqueles que estão bem próximos, com a esposa, com o esposo, com os pais, com os filhos, com os irmãos, aqueles que fazem parte da minha família dentro da minha casa, aqueles que fazem parte do meu círculo mais íntimo. Eu preciso empenhar essa viagem, e empenhando essa viagem, então, é uma viagem de conhecimento. Preciso conhecê-los na sua essência. Preciso saber aquilo que verdadeiramente tem influenciado no nosso relacionamento. Existe algo que eu preciso deixar de fora dessa mala, quando eu começar a fazer esta viagem para conhecer aqueles que estão próximos de mim, para dentro da minha casa, da minha família. Eu preciso deixar de fora o orgulho. E deixando o orgulho de lado, então, eu vou conhecer um pouco melhor aqueles que estão ao meu lado, ao meu redor, saber aquilo que eu fiz, eu deixei de fazer, saber aquilo que realmente faz diferença na nossa vida. A primeira viagem é uma viagem interior, um conhecimento do meu eu. A segunda viagem é uma viagem para dentro da minha casa, para a minha família. E eu preciso deixar de fora o orgulho. E preciso colocar nessa bagagem a autenticidade, a verdade. Eu preciso colocar dentro dessa bagagem aquilo que é mais puro e poder ser aberto para que as pessoas me conheçam e para que eu conheça as pessoas, para que eu saiba aquilo que tem influenciado no nosso relacionamento. Então, eu preciso levar nessa bagagem a verdade. Eu preciso tirar dessa bagagem o orgulho. E uma terceira viagem que o Senhor nos convida a fazer dentro dessa abordagem, dentro dessa chamada, é uma viagem um pouco mais longe.
que sai da esfera familiar e entra na esfera da vizinhança, do trabalho, da escola, da faculdade, abrindo um pouco mais o leque. Eu preciso entrar nesses lugares e preciso colocar nesses lugares a minha atenção e conhecer esses lugares. Preste bem atenção, existem coisas que eu preciso deixar da mala para poder empenhar essa viagem, conhecer as pessoas, um pouco mais de trabalho. E eu preciso colocar aqui nessa bagagem aquele desprendimento, deixar de lado esse momento em que eu sou mais eu e me abrir para as pessoas, conversar mais. O desprendimento é necessário para que eu saiba como está a minha vida dentro do meu trabalho, da faculdade, do colégio, com os meus amigos, com os meus parentes mais distantes. Eu preciso fazer isso. Colocar nessa bagagem o desprendimento e tirar dessa bagagem o comodismo. Tirar dessa bagagem aquilo que me deixa mais dentro de mim mesmo. Essa é a terceira viagem. E a quarta viagem que nós vamos empenhar, que o Senhor tem nos colocado, vai um pouco mais distante, para lugares que eu ainda não fui, conhecer pessoas novas, ter novas experiências, e ir distante, bem distante. E eu preciso realmente empenhar esta viagem, porque essas novas experiências, elas vão me dar a certeza e a convicção de que existem pessoas também, que como eu precisam se conhecer outras pessoas, precisam viver uma vida mais verdadeira. Sabe, muitas vezes nós nos pegamos dentro de nós mesmos, trancafiados no nosso eu, e esquecemos de aprender com as pessoas. E nessa bagagem, eu preciso colocar dentro dessa bagagem a sede pelo conhecimento, pelo aprendizado. Eu preciso colocar nessa bagagem esse momento em que eu busco aprender com as pessoas e tirar dessa bagagem aquilo que nós chamamos de sabedoria própria, minha mesmo, para que eu possa aprender com as experiências que eu vou ter por fora. Lembro quando o Senhor falou para os discípulos, quando ele estava no último dia, na sua ressurreição na terra, ele disse: olha, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Indicando que aqueles discípulos deveriam pregar o Evangelho, falar do seu nome, primeiro para aqueles que eram de casa, aqueles que estavam bem próximos, para os seus parentes em Jerusalém, na Judéia, e um pouco mais distante, chegando até Samaria, que estava ali bem próximo, e depois até os confins da terra, por lugares bem distantes, indicando a viagem que eles fariam para levar o Evangelho, para levar a palavra para todo o mundo. E assim foi exatamente que foi feito, e nós estamos aqui. E da mesma sorte também, de igual forma, Deus nos convida a fazer viagens interiores, fazer viagens nos nossos ambientes, fazer viagens pelos lugares um pouco mais distantes, para que possamos nos conhecer aqueles que amamos, conhecer pessoas novas, e assim edificar a nossa vida e também edificar vidas de outras pessoas. O Senhor nos convida a fazer essa viagem. E depois de tudo isso, então, vamos verdadeiramente nos colocar na presença de Deus para uma viagem que vai acontecer lá no futuro, mas uma viagem que é gloriosa, que é essa viagem que nos leva para a eternidade com o Senhor, naquele lugar onde Ele está preparando morada, onde Ele vem para nos buscar. Sabe, amados, é importante, é necessário que eu e você possamos ter esse interesse de preparar as nossas malas pessoais, de tirar coisas que não são necessárias quando nós estamos conversando com as pessoas, quando nós estamos lidando com aqueles que nós amamos. Nosso orgulho muitas vezes nos impede de nos conhecer. Nossos medos nos impedem de fazer a viagem interior, quando na realidade o Senhor está dizendo: entra no teu recôndito, entra num lugar especial, separado, para que eu possa falar contigo. E só então, quando você estiver com você mesmo, quando você estiver preparado, então eu estarei com você. E você ouvirá a minha voz, eu ouvirei a sua voz. E naquele momento, então, eu te revelarei quem você é. E você saberá quem verdadeiramente você é. Quando nós saímos dessa viagem interior, desse nosso eu, entendemos algumas coisas na nossa vida, quão fica mais fácil nós podermos compartilhar
de momentos com os nossos parentes, com aqueles que estão mais próximos. Quando nós sabemos quem nós somos, nós temos mais capacidade de suportar, de aceitar, de entender, de conviver, porque sabemos quem somos. Mas enquanto não fazemos essa viagem interior, então vivemos em conflito com as pessoas, tentando nos promover, tentando nos autoafirmar, enquanto as outras pessoas também tentam fazer a mesma coisa. E os conflitos vêm e nós não crescemos, deixamos de crescer. Mas o Senhor nos convida a fazer viagens interiores, para nos conhecer melhor, para poder nos relacionar melhor. E assim ir um pouco mais distante, um pouco mais além. Porque só aquele que se conhece pode andar e caminhar e viajar sem medo, sem receio. Pode andar livremente, sabendo quem Ele é. Pense bem nisso. O Senhor nos convida a fazer viagens, para no dia certo, fazer uma única viagem sem volta, para a eternidade. É disso que fala a nossa campanha de oração. Serão 4 semanas, 4 quartas-feiras, em que nós estaremos buscando a presença de Deus e pedindo a Deus que nos guie nos caminhos que vão nos levar a nós mesmos, nos encontrar no final da estrada e nos contemplar durante a caminhada, para entendermos quem somos diante do Senhor, para permitir que o Senhor nos mostre, pegue na nossa mão e nos leve nessa caminhada, pegue nas nossas mãos e comece a mostrar o caminho, nos mostrando por onde passamos, o que sofremos, como Ele nos tem guardado, como tem sido precioso para Ele a nossa companhia e ainda mais a sua companhia. Está na hora, o momento é agora, de nós permitirmos que o Senhor nos leve a lugares que nós nunca fomos, dentro de nós mesmos, dentro do coração de outras pessoas, dentro do coração daqueles que estão um pouco mais distantes, como aqueles que estão convivendo conosco, no trabalho, na escola, em outros lugares. E também a lugares novos, conhecer pessoas novas, porque é justamente aí que o Senhor quer nos mostrar quem nós somos. E naquele dia, quando Ele vier nos buscar, para ir morar na morada celestial, nesta viagem derradeira, nós saberemos quem somos e iremos sem medo, iremos com alegria, porque nos encontramos aqui, porque viajamos para dentro de nós e encontramos a nossa essência. E naquele dia, quando Ele nos chamar pelo nome, nós diremos para Ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me, eu estou aqui, eu sei disso. Que o Senhor possa te abençoar de uma forma poderosa e te leve a fazer viagens. Não deixe para depois. No seu recôndito, naquele lugar secreto, quando você estiver falando com Deus, diga para o Senhor: Senhor, me leva em lugares que eu nunca fui, para me conhecer melhor e para te conhecer melhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Em nome do Senhor. Quarta-feira estaremos aqui para falar um pouco mais sobre esta viagem que o Senhor nos convida para fazer em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.